Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo. E se você não me conhece, eu me chamo Lucas. Convido você para ficar até o final desse vídeo, que hoje vai ter uma decoração super bonita. Vou passar várias dicas, então bora acompanhar tudo certinho. Gente, para mim iniciar aí nosso bolo, eu estou utilizando um bolo de aro 15 centímetros de diâmetro. O recheio desse bolo, gente, é de dois amores, que é uma camada de brigadeiro de leite ninho e uma camada de brigadeiro tradicional, que é o brigadeiro de chocolate. Porém, vocês podem reparar que está branco em volta, porque eu acabei optando em fazer uma barreira de contenção para o bolo ficar mais estruturado, tudo certinho. A massa é o pão de ló de chocolate, que já tem no canal a receita, inclusive vou deixar nos cards para vocês darem uma olhadinha, e é bem fácil de fazer. Esse bolo ele ficou com 10 centímetros de altura e depois com a cobertura ficou com 11, então ficou uma altura muito boa. Aí, gente, sobre relação de peso que o pessoal sempre me pergunta. Esse bolo pode variar muito. O aro 15 ele pode dar de 1 kg até 1,5 kg de bolo. No recheio de dois amores, no bolo meu, geralmente com a massa minha, recheio meu, ele dá em torno de 1,3 kg. Porém, o que acontece? Se você faz um recheio mais pesado ou trabalha com outro tipo de massa, às vezes uma massa manteigada, consequentemente vai acabar pesando mais. Ou se você trabalhar com recheios de mousse, é uma massa mais leve ainda que a minha, pode acabar pesando um pouco menos. Então essa forma varia de 1 kg a 1,5 kg. Para mim não esquecer, já vou falar em relação ao valor. O pessoal sempre me pergunta o valor que eu vendo essa forma e eu vendo ela no valor de R$ 50. Sei que muita gente pode achar que está caro, muitos podem achar que está barato, porém o valor pode variar muito de região para região e como eu sempre falo, é muito importante calcular o valor que a gente gasta para saber o quanto cobrar corretamente. Inclusive eu quero saber uma coisa. Comenta aí, por quanto que você vende o aro 15 e o aro 20 também, que são os aros que eu mais vendo. Lembrando também que uma coisa que é muito importante para falar em relação ao peso, a altura vai definir também se o bolo vai ser mais pesado ou mais leve. Quanto mais pesado o bolo for, geralmente ele é mais alto. Então, por exemplo, bolos de 15 centímetros, 12 centímetros, 10 centímetros de altura é muito mais pesado, por exemplo, do que um bolo de 6, 8. Então, isso varia também. Aí, gente, agora vamos falar em relação ao chantilly. O chantilly que eu estou utilizando é o chantilly da marca Amélia, porém você utiliza o que você achar melhor para trabalhar. Eu gosto bastante dele porque aqui na minha região é praticamente o único que eu encontro, acabo encontrando uma marca ou outra, porém eu opto em comprar ele porque ele é um custo um pouco mais baixo em comparação aos outros. Aí agora eu venho passando a espátula aí. Essa espátula é da Blue Star, porém qualquer espátula raspadora desse modelo dá pra gente utilizar sem problema nenhum. E vocês vão reparando que eu vou fazendo aqui, né, e com esse excesso que eu vou retirando aí de chantilly, eu vou preenchendo onde falta chantilly. Aí agora eu vou falar sobre a tonalidade desse bolo. Não sei se no vídeo vocês vão poder ver tão direitinho, mas presencialmente estava um rosa bem clarinho, porém um rosa mais fechado. Então, para mim fazer essa cor, eu utilizei o corante Bordeaux, eu utilizei o Bordeaux Dark Color, porém você pode utilizar rosa, você pode utilizar vermelho. Aí o pessoal sempre me pergunta, Lucas, mas utilizar vermelho para fazer rosa? Sim, é só colocar uma quantidade menor que fica super bom também. Aí eu coloquei o Bordeaux, como eu falei para vocês, e coloquei umas gotinhas de marrom também. Então o marrom é muito bom a gente colocar porque ele ajuda a deixar esse tom mais fechado, não ficar um tom muito vivo. E o marrom que eu utilizei, se eu não me engano, é da marca da Iceberg. Aí agora eu tô com uma espátula de textura aí, e essa é da marca da Blue Star também, ela é de plástico, mas esse modelo de espátula, gente, é bem facinho de encontrar. Tem de plástico, tem de acrílico, tem de inox, então tem diversas variedades aí, vale muito a pena você investir em espátulas assim, porque aí dá para você fazer um bolo com detalhe diferente, não só aquele bolo liso. Não que eu não goste de bolo liso, mas o bolo, quando ele tem uma espátula, alguma coisa, chama mais atenção geralmente. Então é muito bom a gente ter espátulas como essa. Aí eu vou arrumando aí, vejo onde que tá faltando chantilly. Vou passando a espátula até ficar perfeito. Lembrando que esse vídeo que vocês estão assistindo está em tempo real. Então realmente é o tempo que eu utilizei para decorar o bolo.
Porém, eu sei que pode ter muita gente que vai falar: Lucas, mas eu decoro o bolo, eu levo 30 minutos para decorar um bolo. O que que acontece? Às vezes eu perco o ponto do chantilly. Isso é completamente normal, porque a velocidade que a gente decora o bolo é muito questão de prática. Então, quanto mais a gente pratica, mais rápido a gente fica. E sobre o chantilly começar a ficar poroso quando fica parado, o chantilly ele é um produto que é indicado para ficar na geladeira. Então, quando ele fica para fora, ele acaba perdendo um pouco seu aspecto lisinho e acaba ficando poroso. Então, se tiver como você pegar só a quantidade que você vai utilizar para alisar no bolo, aplica no bolo todo certinho e depois guarda o restante do chantilly na geladeira, porque fazendo dessa forma não tem perigo de acabar ficando tão poroso e tudo mais. Aí, gente, vocês vão reparando que eu vou passando a espátula. Acabou que eu pensei que estava gravando, porém não gravou, porém em cima eu fiz uma espiral bem simplesinha. Aí agora eu tô com o bico 1M da Wilton. Ele é um bico muito bom aí pra gente fazer as nossas famosas rosetas. E também tô com o bico 22 da Wilton. Sobre a tonalidade desse rosa, é a mesma tonalidade do bolo que eu alisei o bolo. Porém, eu só adicionei um pouco mais de rosa e um pouco mais de marrom. Porém, as cores são as mesmas. E o bico aí que eu tô fazendo essa rosetinha bem pequenininha é o bico 22 da Wilton. Gosto bastante dele, ele é um bico bem pequenininho, fica super delicado e vale bastante a pena se você não tem um bico como esse. E o chantilly que eu tô utilizando aí, gente, para fazer a rosetinha pequena é só chantilly branco, sem corante, sem nada mesmo. Eu optei em fazer esse tipo de decoração porque geralmente eu faço decoração com roseta e tudo mais, mas é sempre as mesmas cores, é sempre só aquele rosa mais simples, com bolo branco, rosa com folhinha. Então, para mim sair um pouco desse tradicional, algo mais diferente, eu optei em fazendo 2 tamanhos de rosetas e também fazer em cores e tonalidades diferentes. Então, gostei bastante do resultado. A minha cliente amou também. Inclusive, comenta aí, que nota que você daria para esse bolo de 1 a 10? Aí vocês podem ir reparando que para fazer a rosetinha e a roseta normal é bem facinho de fazer. Você apenas pressiona como se fosse fazer uma pitanga e contorna em volta dela. Você pode fazer esse contorno tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, que dá super certo. Então já fiz esse trabalho e agora só vou ali finalizar com mais uma roseta e colocar mais uma rosetinha branca para finalizar. Eu não optei em fazer um acabamento embaixo com pitanguinha e tudo mais, porém vê o que vocês acharem melhor. O que vocês quiserem optar, pode fazer aí que vai ficar super bonito. Agora eu vou vir adicionando aí pérolas. A pérola eu faço com chocobol. É aquele chocobol branquinho, bem simplesinho mesmo. E eu só coloco o pó nacarado, misturo e fica essa pérola super bonita. E vale muito mais a pena você comprar e fazer dessa forma que eu estou ensinando do que comprar pronta, porque fica muito mais barato. Além de ficar super gostoso, porque geralmente a pérola pronta é feito de açúcar. E já essa é feita de um cereal de arroz coberto com chocolate. Então é bem mais gostoso. Então, gente, o bolo de hoje foi isso. Agora eu vou mostrar mais de pertinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo a todos que assistem, que compartilhem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!